Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vamos falar um pouquinho, passou um pouquinho já do jogo, né? Foi ontem, dia 13 de maio, mas vale a pena dar a repercussão para o empate. O Palmeiras segue invicto no Brasileirão, vem mantendo uma sequência boa, sem derrota, mas sem derrotas, mas acabou se tropeçando em casa no Allianz Parque, placar de 1-1. Saiu na frente, né? Um jogo equilibrado em termos de futebol contra o Red Bull Bragantino. Arthur abriu o placar, mas logo em seguida o Juninho Capixaba acertou um golaço e empatou a partida. O confronto não teve mais nenhuma movimentação no placar, termina com o resultado de 1-1. Resultado ruim pro Verdão? Vamos analisando, vamos primeiro assim, vamos pegar antes de fazer aquela análise pós-jogo, depois do jogo ter passado bastante, mas vale a pena trazer aquela escalação de sempre. A gente não teve grandes mudanças, Murilo segue ainda em recuperação, então o Luan jogou na zaga, o meio de campo com Gabriel Menino e com o Fabinho, né? O Rafael não pôde jogar. Do meio para frente, aquele time também que o torcedor já tá acostumado com o Arthur firme jogando na ponta direita. E como eu já falei com alguns amigos palmeirenses, parece que o Arthur, faz tempo que tá jogando no Verdão, vem se destacando. É uma surpresa para mim. Sempre foi um bom jogador, mas eu tinha minhas dúvidas se valeria todo o investimento que foi feito pelo Palmeiras para trazer, vamos assim, repatriar em termos, né? Porque ele estava no Red Bull Bragantino, estava internacional, mas voltou pro Palmeiras, né? Ele, um jogador revelado na base, não teve tanto destaque na primeira passagem, mas voltou com um grande cartaz. Não prevejo o Palmeiras, desculpa, estou pensando aqui no clássico que deu outro vídeo que eu vou fazer. Não prevejo o Palmeiras tendo um grande retorno financeiro. Pela idade, não acho que o Arthur vai conseguir ter uma grande venda para o mercado europeu, por exemplo. Mas, tecnicamente, a gente está tendo uma ótima impressão que ele pode render dentro de campo. A partida, apesar do empate, é importante a gente trazer alguns números, então por isso que eu estou aqui olhando para vocês, mas também olhando para a tela do computador com alguns números. O Verdão, mais uma vez, se destacou muito nas finalizações, foram 22 chutes a gol, sendo 6 no alvo, contra 8 do Red Bull Bragantino, 3 que acertaram, que foram no gol do Everton. Palmeiras teve mais posse de bola, mas foi equilibrado e também isso é normal, a gente já sabe disso, né? Quem acompanha os jogos do Palmeiras sabe que é um time que joga muito, tem a verticalidade que a gente fala, né? Que pega a bola e já resolve logo o jogo, já sai em velocidade, então não costuma ficar tocando muito a bola, procura efetivamente resolver as jogadas rapidamente. A gente teve 59% de posse de bola pro Palmeiras contra 41%. O Palmeiras trocou menos passos que a gente vê em outras partidas, né? Foram 443 passes contra 331 do rival, do time de Bragança. Um fato que chama atenção, que ajuda também a entender um pouquinho dos problemas que os dois times tiveram. O percentual de acerto de passe foi baixo comparado com a média normalmente de jogos, né? O Palmeiras teve 81% contra 79% do Red Bull. 12 faltas para o Palmeiras, 12 faltas para o time de Bragança. 15 escanteios para o Palmeiras e 6 para o Red Bull. Então, também aquela coisa. Ontem também o Palmeiras não teve tanta efetividade nas bolas aéreas, que é um dos pontos fortíssimos desse time. Poderia ter conseguido. Então, o Palmeiras criou, vamos assim, a gente analisando friamente, o Palmeiras criou para poder ter conseguido uma vitória até tranquila no campeonato. Red Bull Bragantino vem conseguindo se equilibrar, vem conseguindo, tipo, com o um empate, não, o Red Bull Bragantino tá na 13ª posição com 7 pontos ganhos, né? É uma campanha de meio tabela, mas está começando a se ajustar, são 3 empates seguidos, então você começa a ter, tá tendo algum rumo nesse time. Diferente, por exemplo, de colocar agora, de citar o caso do Palmeiras. Né? O Verdão segue invicto, vinha de 3 vitórias seguidas, né? Depois do empate na abertura do campeonato, né? Chegou agora com esse resultado, chega aos 14 pontos com o empate em casa. Desculpa, o empate na abertura do campeonato não, foi um empate na segunda rodada que começou o campeonato vencendo o Cuiabá. Vamos só fazendo a correção, né, galera? Porque depois do Cuiabá, depois do Vasco, na verdade, o Palmeiras tinha vencido o Corinthians, o Goiás e o Grêmio. E boas vitórias, principalmente nos duelos grandes, né? Contra o Clássico e contra o Grêmio, né? Que foi uma goleada, onde a gente comentou bastante sobre isso.
14 pontos, um ponto atrás do Botafogo, líder invicto do campeonato, líder com 100% de aproveitamento por enquanto. O Botafogo é a grande surpresa desse momento. Palmeiras perde a oportunidade de pelo menos começar o domingo na liderança novamente do campeonato. Vai precisar dar uma secada e o Botafogo pega o Goiás fora de casa, vamos ver. Eu acho que o Goiás pode complicar alguns times lá quando joga em casa, mas o Goiás vem tendo resultados ruins, vem jogando mal. Então, assim, analisando antes da partida, a tendência é que o Botafogo vença pelo momento que vem jogando, pela parte coletiva. Chega aos 18 pontos, abra 4 pontos de vantagem para o Palmeiras, então abrindo até 2 vantagens, 2 rodadas na liderança. Mas estamos falando, pessoal, da 6ª rodada do Brasileirão, a gente tem 38 jogos pela frente. Estar na liderança, estar invicto nesse momento do campeonato, claro, é mais importante você. Quanto mais pontos você somar, melhor ainda, né? Ninguém quer começar, por exemplo, como tá o América Mineiro, que fez 1 ponto em 5 jogos. Claro, você quer começar lutando, tá entre os primeiros colocados. Mas é um empate, tá invicto, tem vários jogos para fazer, então acho que é ruim por um tropeço em casa. Um empate jogando onde o Palmeiras é muito forte, né, no Allianz, mas não é resultado para ficar questionando, para criticar, pelo contrário. É simplesmente um empate, um tropeço que acontece, aquele Palmeiras segue forte, como eu já citei em vários vídeos, forte na Libertadores, forte no Brasileirão, forte na Copa do Brasil, e aí, mas na Copa do Brasil, até pra gente poder ir para a reta final do vídeo, vale uma atenção, vale um destaque, vai ser importante a gente ver, aí vai ser o assunto amanhã, na segunda-feira, vou detalhar um pouquinho mais, porque a gente começa com os duelos da Copa do Brasil, da fase de oitavas e final, e o Verdão tem um adversário que pode dar problema, a gente tá falando do Fortaleza, que é mais um bom trabalho do Vojvoda. Fortaleza pode, de repente, num jogo de ida, pode dar trabalho pro Verdão, pode, de repente, frustrar os planos do título na Copa do Brasil, mas aí é assunto para outro vídeo. Beleza, galera? Abraços!